A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui para o nosso devocional. Que bom estar aqui com vocês todos os dias, fazendo o ID, orando, estando na presença do Senhor, que é o mais importante, criando uma disciplina, um hábito com você, de uma simplicidade tremenda que é falar com Deus. É assim que a gente precisa, implantar na nossa vida o hábito de falar com Deus, de orar, quando eu venho aqui falar com vocês, essa não é a primeira vez que eu tô falando com Ele. As premissas do Senhor é ao acordar. No momento que eu acordo, já é no automático. Às vezes deitada, às vezes já vou para o automático de joelho. Primeiro que eu devo, a honra é o Senhor. Tenha essa disciplina e o seu mundo, a sua vida, a tua história, a sua família vai mudar completamente. Bom, vamos orar, né? Porque a palavra de hoje é muito linda. O Senhor me deu quando eu estava meditando ao acordar com Ele. E agora, novamente, eu quero falar dessa palavra maravilhosa para vocês. Oh, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na sua santa e preciosa presença, Jesus. Para te honrar, para te agradecer, te glorificar, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia dura para sempre. Nós te glorificamos, louvamos o seu nome, te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Consagramos o nosso dia a ti, consagramos o dia dos nossos filhos a ti e pedimos proteção. Consagramos tudo que temos, tudo que somos, nosso trabalho, nossa vida, nossa casa, família, tudo, Senhor, a ti. Obrigada, Jesus, por ter nos escolhido, por ter nos amado primeiro, por nos ensinar todos os dias, Pai, a sua palavra, por nos discipular e nos disciplinar na tua palavra, Pai, para que possamos ser exemplo nesta terra, exalando o teu perfume, modelando o teu caráter, para que almas, corações e espíritos sejam tocados somente através do nosso comportamento, porque o meu desejo é que antes de eu chegar em qualquer lugar, que o Senhor chegue primeiro, que sua luz chegue primeiro, e que eu seja a última a chegar em todos os lugares, mesmo aqueles maiores, Pai, onde o homem diz que são os maiores, mas eu não vejo dessa forma e o Senhor conhece o meu coração. Que a simplicidade e a humildade possa habitar em todos os corações, mesmo se estiverem no mais alto poder e no mais alto escalão da sociedade, mais alta escala dessa sociedade. Que todas as pessoas de Deus possam levar o maior tesouro dessa terra e do seu ensinamento, que é a simplicidade, o amor e a humildade nos seus corações. Senhor, que o Senhor possa habitar todos os dias na nossa casa, que o Senhor possa entrar em todos os lares do nosso país, da nossa cidade de Armação de Búzios, que o Senhor possa entrar em todos os lares onde tiver uma criança, Pai, onde tiver uma mulher sozinha, Pai, onde tiver uma mãe solteira, Senhor, onde tiver um idoso abandonado, onde tiverem pessoas depressivas, Pai, que tentam tirar a tua própria vida, onde o inimigo esteja colocando seta na mente dela, que o Senhor possa estar ali, Pai, com os teus anjos acampados, para acolher todas essas almas, Senhor, todos esses corações que necessitam de ti, Senhor. Pai, eu te agradeço, eu oro por toda a nossa igreja, Pai, que ela seja uma igreja perfeita a seus olhos, Pai, que ela tenha a essência da igreja primitiva, Pai, que nós possamos trabalhar todos os dias, para o teu reino, Senhor, para que possamos ganhar muitas almas, promover muitos milagres, que pessoas sejam curadas naquele lugar, Senhor.
todos os irmãos possam realizar os desejos dos seus corações. Sejam protegidos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje é Lucas 5, versículo 10. Aqui, nesse texto, eu vou ler o texto completo porque vale muito a pena. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. A paz do Senhor, Sueli. Bom dia, amada. Deus abençoe. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Por que mandas lançarei a rede? Ele foi obediente, mesmo não tendo pescado nada. O Senhor Jesus disse, ele exercitou a tua fé e ele foi obediente à palavra do Senhor. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que nele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse a Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui a gente vai falar sobre as lições, dos pescadores de almas. Mas observem nessa passagem que ali eles estavam tentando pescar, nada adiantava, Jesus chegou com uma palavra, apenas uma palavra. Ele creu, obedeceu e eles encheram aquele barco. E não só o dele, mas outros, dos companheiros que estavam ali também. Tanto que eles necessitaram de ajuda para tantos peixes que eles pescaram. Mas Jesus fez um teste para esses homens. Porque é muito fácil a gente abandonar o barco quando o barco está vazio, quando a gente não pesca nada, quando a gente não tem nada visivelmente para, a gente desiste ali, tristes por não ter pescado nada. Vamos lá, outro dia será um novo dia. É muito fácil você abandonar o barco quando ele está vazio. Mas e abandonar o barco com toda aquela fartura e abundância de peixes que há dias eles estavam ali tentando pescar? Essa é a prova que Jesus faz. Essa foi a prova que Jesus fez com eles. Porque se fosse uma promessa de que ele resolveria, olha, vem comigo, vocês serão pescadores de almas e lá na frente eu vou abençoar vocês, nós vamos ter uma grande fartura. Não, Jesus, ele deu na mesma hora a fartura e testou a fé deles, testou o coração deles para saber aonde eles estariam naquele momento. Atrás daquela fartura ou o seu coração voltado para Deus. Quando a gente está com o nosso barco cheio, quando a nossa vida está tudo bem,
quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem toda uma estrutura. Será que a gente consegue desapegar de tudo isso para seguir Jesus? Será que se nós estivéssemos, no lugar deles, com um barco cheio, com toda a abundância, com tudo o que a gente quer, e Jesus chegasse para nós e falasse: agora é a hora de você soltar. Quando você tiver tudo na mão, esse vai ser o momento que Deus vai te testar. E foi dessa forma que ele fez comigo também. Quando o meu barco estava cheio, mas eu não estava cheio da fartura e da abundância que Deus proveu para mim. O meu barco estava cheio. Tinha tudo que eu, Tava tudo cheio, tava na vida extraordinária. E Jesus chegou e perguntou, mas não, eu tinha construído um castelo de areia. Com uma pessoa que não foi a pessoa que Deus preparou para mim. E Deus falou: você tá aí. Você alcançou tudo o que você queria. Agora é hora de largar e me seguir. Ou você vai e recebe de novo a bandeja do inimigo que ele está te oferecendo. Se você aceitar essa bandeja, a sua queda será ainda maior lá na frente. Eu não pensei 2 vezes. Eu fiz como Simão. Eis-me aqui, Senhor. Pode tirar tudo. Larguei o barco cheio e fui seguir o nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. E hoje eu sou muito mais rica e abundante de sabedoria, de entendimento, de presença. E eu não troco isso por nenhum tesouro desta terra. E é esse convite que eu faço a você. Às vezes você busca tudo nessa vida de material, às vezes a gente deixa de ter uma vida de desfrute, uma vida de qualidade com os nossos filhos, porque nós decidimos idolatrar coisas, dinheiro, ao invés de cuidar das riquezas, dos tesouros preciosos que Deus dá para nós. Um deles são os nossos filhos, A nossa família. Esses são os maiores tesouros. Se o próprio Senhor diz que o reino dos céus pertence às crianças, por que não dedicar toda a sua vida para treinar este ser humano aos olhos de Deus, Para que agrade os olhos de Deus. É claro que a gente precisa ter toda uma estrutura, mas Deus abençoa um coração que é voltado para as coisas do reino, que escolhe seguir, primeiramente, a obediência a Ele. E foi aqui, largar o barco quando ele está cheio, é a grande prova que Deus faz com a maioria das pessoas, e a maioria delas não passam por essa prova. Você pegar o barco vazio e desistir daquela pescaria é fácil, mas quando o barco está cheio de peixe, Jesus pega e fala: agora é hora de vocês largarem tudo e me seguir, para que vocês sejam pescadores de almas. Ele quis dizer: vocês estão vendo toda essa prosperidade que vocês têm? Vocês terão apego a isso ou apego aos tesouros dessa terra, que são as almas? É para isso que nós estamos aqui. Esse texto sagrado revela o momento em que Pedro foi chamado por Jesus para ser o pescador de homens. O pescador profissional, ele sabe todos os truques para uma boa pescaria. Ele conhece a época de reprodução das espécies de peixes daquela região, sabe escolher a isca e o anzol corretos, E também conhece o local também mais adequado para essa pescaria. Um bom pescador, ele é principalmente aquele que conhece os segredos do mar,
dos rios, das águas onde ele costuma pescar. Tem também uma águia que se chama águia pescadora, e ela tem a nos ensinar também lições importantíssimas e muito preciosas sobre isso. A habilidade demonstrada por essa espécie de águia para pegar peixe nos ensina sobre a habilidade também que o cristão precisa ter para pescar almas no reino de Deus. Os primeiros apóstolos de Cristo, eles foram águias pescadoras. Eles eram precisos. E eles foram transformados de maneira genuína em pescadores de almas. A águia pescadora, ela é uma ave falconiforme. Ela vive lá na América Central do Norte, mas que no verão ela emigra para a América do Sul e vive exclusivamente da pesca. Da mesma forma que o pescador vive de pescar peixes, o pescador de almas, ele vive para pescar almas para Cristo. Nós somos os pescadores de almas de Cristo. A lição espiritual que a gente extrai dessa águia pescadora é que Jesus, ele nos fez pescadores de alma. Como está lá em Mateus 4, versículo 19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi o que Jesus disse para Pedro nesse texto de Lucas, versículos 10. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus, ele queria usar a habilidade de Pedro para pescar na arte de ganhar almas para o reino de Deus. Essa era a maior habilidade de Pedro, era a pesca. Então, ele vai usar a sua melhor habilidade, aquilo que você tiver de melhor, mesmo que você não tenha títulos, mesmo que você não tenha diploma, mesmo que você não tenha absolutamente nada. Mas Deus, ele te fez com alguma habilidade. E é essa habilidade e esse talento que você vai usar para pescar almas para o reino de Deus, conforme está lá em Atos 2, versículos 41. Essa também foi a ordem de Jesus, foi a ordem que Jesus deu para os pescadores de almas. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme está em Mateus 28, versículo 19. É um mandamento. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já nos tornamos, nós já recebemos o título, a condecoração de pescadores de almas. E isso será usado da forma mais criativa e da forma onde estiver a sua habilidade. Jesus vai te usar no teu meio. Jesus vai usar aquilo que você sabe fazer, até mesmo na maior da simplicidade que o ser humano tiver, da função que exercer. É ali que ele vai te usar. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores, o grande águia pescador do cristianismo. Ele se esforçava ao máximo para ganhar o maior número possível de almas para Cristo, conforme está lá em 1 Coríntios 9, versículos 16 a 23. Será que nós hoje estamos nos esforçando para isso? Ou será que nós estamos acomodados? Porque nós já aceitamos Jesus, nós estamos pensando somente na nossa vida. Porque nós temos realmente que cuidar da nossa própria vida, de pedir para que Deus, cada dia, nos ensine mais, para que Ele possa trabalhar naqueles defeitos, naqueles pecados, naquelas situações que nós precisamos melhorar, porque Ele conhece e nós também conhecemos, porque o Evangelho, ele nos confronta. A palavra de Deus nos confronta, sabe o que a gente precisa melhorar. Mas será que a gente só está preocupado com isso? Em chegar nessa perfeição e que nós devemos mesmo nos preocupar em modelar o caráter de Cristo. Mas estamos esquecendo da nossa principal função, que é de pescadores
de almas. A gente vê hoje eventos são maravilhosos, eventos de comunhão, a gente tem que andar em comunhão, como Jesus também andava em comunhão. Mas a principal função de todos ali era pescar almas para o reino. Nós devemos estar ligados nisso. Oh, a paz do Senhor, Sebastião, diácono Sebastião, a paz, bom dia. Olá, bom dia, estamos ligados aqui. Paz, Efraim aqui e Sebastião, vamos fazer a diferença nessa geração. Amém, com certeza, a paz do Senhor. Um grande abraço aí para vocês. Efraim também, uma bênção também, né? Louva poderosamente para o Senhor. Ele estará no evento também, né? Aí do dia 28, esse culto de mulheres, eu convido todos vocês, vai ser uma bênção. Então, nós temos que ser como essa águia pescadora. Como Paulo foi. Os apóstolos, eles não descansavam. Eles estavam ali todos os dias pregando o evangelho. O que aconteceu com as igrejas hoje? Que a gente não vê. Graças a Deus, a nossa igreja está aqui diariamente fazendo ID. Mas eu percebo, mesmo sendo muito nova nisso, eu percebo que há uma preocupação muito maior em eventos para cristãos do que propriamente para pescar almas. Eventos de evangelização, presença diária, constante, perseverante, aqui nesse campo missionário que é a internet. Todas as igrejas deveriam estar aqui 24 horas pregando, porque é onde o diabo está mais atuando, é onde o pecado está mais eminente, é onde as pessoas estão se perdendo diariamente. É aqui, nesse campo. Foi para isso que isso foi criado. E como o pecado está dominando isso, nós cristãos temos o que fazer o quê? Pescar as almas nesse campo missionário, que é a internet e fora da internet também. Porque Deus vai usar o seu talento, a sua habilidade, a sua simplicidade, aonde você estiver. Aonde você estiver, fale do amor de Cristo. Fale da sua transformação. Se você não quiser falar, você não precisa falar, mas se comporte como tal. Porque só o seu comportamento já vai exalar o perfume de Cristo.Em Provérbios 11, versículo 30, o sábio Salomão afirma que o verdadeiro sábio é aquele que ganha almas. O verdadeiro sábio não é aquele que conhece a Bíblia ou decora a Bíblia, ou está ali cumprindo obrigação na igreja. O verdadeiro sábio é aquele que ganha almas para Jesus. O foco destes ensinamentos é você ser transformado, para que você possa transformar pessoas e trazê-las para junto de Deus, para que essa alma seja salva, para que ela também faça parte da família de Jesus. Porque o próprio Jesus disse, a família de Jesus a família não é constituída por aqueles que ouvem a palavra, mas por aqueles que a executam. E o ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura faz parte do mandamento. Nós temos que executar isso todos os dias. Em 1 Coríntios 9, versículo 16, Paulo escreveu também, dizendo, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Em Judas 22, versículo 23, a palavra de Deus descreve a urgência de ganharmos almas para Jesus. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. A gente precisa se esforçar para ganhar o maior número de almas possíveis para o reino de Deus. Foi para isso que Cristo nos chamou, para salvar as almas, para ganhar as almas. Essa é a nossa principal função.
não é para inflar o nosso ego, não é para competir com cargos em lugar nenhum, em igreja, não é para a gente se vangloriar de nada. A nossa principal função nesta terra, após conhecer o amor de Jesus e ser liberto por Jesus, é ganhar almas para o reino de Deus. Ele nos escolheu como pescadores de almas. Essa é a nossa função, esse é o nosso ministério. Você pode ter o maior conhecimento da Bíblia, mas o ministério, e mesmo aquele que não tem conhecimento nenhum, mas que foi tocado pelo amor de Cristo, até mesmo aquele que nem sabe ler a Bíblia, mas que tem o Espírito Santo dentro dele e que ganha almas para Deus, vai ser maior do que o mais conhecedor da Bíblia. Ele vai ser maior. Ele nos escolheu como pescadores de almas. E essa foi a ordem que ele nos deu. A gente precisa nos avaliar. Nós precisamos nos avaliar todos os dias nesse ponto. Não naquilo que nós conhecemos ou não conhecemos da palavra. Porque se a gente escuta a palavra, se a gente medita a palavra todos os dias, cada vez mais, né? Deus vai trazendo mais revelações, Deus vai nos ensinando cada dia mais, vai nos alimentando, vai nutrindo o nosso espírito. Mas e a nossa parte? E a nossa generosidade para com Deus? Né? Será que a gente só vai para receber? A gente precisa fazer a nossa parte. Isso é uma forma de gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. É um mandamento, é uma obrigação. Ele nos deu essa função. E nós devemos pescar almas todos os dias, todos os dias, todos os dias, até o fim dos nossos dias. Só vai acabar quando a gente ir para a eternidade, quando sermos arrebatados, mas até lá, que esse trabalho seja constante, incessante, sem descanso, porque o que mais tem neste mundo são almas perdidas, enganadas, vazias de Jesus, vazias de amor, vazias do amor de Deus. A gente precisa alcançar essas pessoas. Então, muitas vezes a gente está lá na igreja preocupado com o que Deus vai nos proporcionar. A gente só vai para receber. Mas o que nós estamos levando para Deus em gratidão? O que nós estamos apresentando para Deus na igreja do Senhor? Qual o nosso papel? Não é? Então, você largar o barco quando você tem uma pescaria que não está fluindo, que não tem peixe nenhum, como aconteceu aqui, aí Jesus falou, vai, obedeça. Ele obedeceu. Simão obedeceu. Mestre, eu trabalhei a noite inteira, eu não apanhei nada. Mas só por quê? Aqui, ó, mestre, no versículo 5, Lucas 5, versículo 5, Simão disse, mestre, mesmo eu tendo trabalhado a noite inteira, eu não pesquei nada. Mas tão somente porque o Senhor falou, eu vou obedecer. Primeira coisa, obediência. Obediência. Só o simples fato de você ser obediente a Deus, você já está exercendo a sua função de pescador de almas. E ali ele voltou e a pescaria. E eles colheram uma grande quantidade de peixes. Transbordou, que eles não davam conta. Precisaram de ajuda de outros pescadores, de outros barcos, para conseguir pegar tanto peixe. E aí Jesus fala, pronto, vocês conseguiram, agora larga tudo e vem. E aí? Você larga tudo e vai? É muito fácil largar o barco vazio. Mas quando você tem tudo, quando você já está preenchida, quando você já é abençoado ao extremo por Deus, você consegue largar tudo para fazer
tão somente aquilo que Jesus te pediu, em obediência a Ele, em amor a Ele? Larga tudo e vem pescar almas para o reino. Às vezes a gente não faz o que precisa ser feito porque a gente depende da opinião dos homens, mas a gente não precisa se importar com a opinião de ninguém. Às vezes Deus levanta pessoas porque as próprias pessoas que já estão instruídas há tantos anos não fazem o que Ele pediu, não obedecem. Você pode fazer essa função de pescador, que é a maior das funções que a gente recebeu nessa terra, porque é isso que vai te dar o seu galardão lá no céu. Porque a gente se preocupa com a opinião dos homens e não com a opinião de Deus. Então que vocês possam refletir sobre essa palavra, sobre essa pesca maravilhosa. Como que está sendo a sua pesca? Porque aqui ele estava, Ele estava levantando os seus primeiros discípulos. Jesus estava testando aquelas pessoas na sua fé, testando o coração daquelas pessoas. E não é diferente nos dias de hoje. Jesus está testando o nosso coração para saber aonde está o nosso coração. Nosso coração está na opinião das pessoas, nosso coração está nas nossas coisas, ou nosso coração verdadeiramente está voltado para o reino de Deus, está voltado na pescaria de almas, porque esse é o relatório que nós vamos ter que apresentar quando o nosso Senhor Jesus voltar. Agora eu te pergunto, como é que está a sua pescaria? Você está transbordando? Você está ganhando almas para Jesus? Começa a praticar as metas nesse sentido. Nós estamos chegando no fim. Muitas almas precisam ser salvas. E Jesus está clamando para muitos trabalhadores assumirem a sua função e o seu papel dentro do reino dos céus. Vamos pescar o máximo de almas possíveis para Jesus. E quando nós nos encontrarmos com Ele, que Ele tenha um sorriso de alegria de tantas almas que nós ganhamos, que nós sejamos reconhecidos como amigo dele, porque nós trabalhamos e nós honramos a nossa função aqui na Terra. Que Deus abençoe o seu dia e que você seja um grande e uma grande pescadora de almas. Que Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.